Olá a todos, eu sou Luan Gama, sou neuropsicólogo e hoje eu estou aqui de jaleco porque vou falar sobre a estimulação transcraniana por corrente contínua. E durante esta minha fala, eu vou utilizar esse equipamento aqui, que é um equipamento de estimulação transcraniana por corrente contínua. Vou mostrar para vocês como funciona. Essa tecnologia ela tem sido super promissora para diversas condições de saúde, como também para atletismo, tá? Esse equipamento se chama Halo Sport ou Hello Sport, tá? E o fone de ouvido é, na verdade, algo a mais que eles colocaram no equipamento para, enfim, deixar mais robusto. Mas o que importa, na verdade, são esses eletrodos aqui, tá? Esse tipo de estimulação transcraniana por corrente contínua, ela é focada em estimular a parte do córtex motor. Existem outras formas que eu vou estar mostrando aqui também. Então, o que eu vou fazer agora? Esse celular está aqui porque está no aplicativo aqui do equipamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conectar o equipamento ao aplicativo, tá? Então, vou ligar aqui. Eu molhei um pouco aqui o cabelo para poder condutividade melhorar. Emparelhar. Ok, já está pronto para começar. Então, o que eu vou precisar fazer agora é colocar na cabeça, na parte do córtex motor, tá? Coloco dessa forma. E aí eu tenho que fazer um movimento um pouco para frente e para trás para poder os eletrodos ter contato com o couro cabeludo. E depois é só agora começar a sessão de 20 minutos pelo aplicativo. Imediatamente, quando a gente começa a sessão, a gente começa a sentir meio que umas fisgadas. E aí ele leva 30 segundos, começou aqui agora, ele vai 30 segundos para aumentar a voltagem. Se eu quiser chegar a 2 miliamperes, eu venho aqui e aumento para 10. Automaticamente eu já comecei a sentir umas fisgadas de leve. Bom, então esse foi o momento que ele foi aumentando a voltagem, né, os miliamperes, e agora eu estou realmente sentindo umas fisgadas. Vou diminuir um pouco para 5, até porque eu não vou fazer nenhum exercício depois disso. E agora, durante 20 minutos, essa corrente contínua vai estar passando de um lado para o outro no meu córtex motor. Espero que não esteja tão estranho assim. Enquanto isso, eu vou mostrar agora alguns dados relacionados a essa tecnologia que, como eu falei, é simples, é barata e é fácil de ser aplicada, tá? Esse estudo foi publicado em 2021, ou seja, um estudo bem recente, mostrando que o efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua melhora a fadiga em pessoas que sofreram AVC. Então, primeiro explica que a questão da fadiga após uma pessoa sofrer um acidente vascular cerebral causa grande impacto na qualidade de vida. E a fadiga após o AVC ela está associada à redução da excitabilidade cortical motora. Então, é exatamente isso que o equipamento ele faz. Ele excita essa parte, esse equipamento em específico excita essa parte motora. Nesse estudo, 30 pacientes com níveis severos de fadiga pós um AVC, eles foram submetidos a uma única sessão de TDCS, né, que é estimulação transcraniana por corrente contínua no córtex motor primário, ou seja, exatamente onde está localizado
esses eletrodos agora na minha cabeça, tá? E realmente eu estou sentindo algumas fisgadas e está em aproximadamente 1 mA, tá? Bom, o resultado desse estudo com os pacientes que sofreram AVC e sofriam de fadiga foi que eles melhoraram significativamente os sintomas da fadiga após 1 semana apenas de estimulação real, comparada ao grupo controle que não recebeu a estimulação. Um outro estudo coloca a estimulação transcraniana como uma ferramenta de neuroreabilitação motora. Isso foi uma revisão empírica, porque o que acontece? Nesse momento, a corrente positiva de um lado e a corrente negativa do outro está excitando ali as redes neurais que estão presentes no córtex motor. Então, é como se estivesse já preparando essas redes neurais para receber a informação, o que nós chamamos de memória muscular. Então, é extremamente importante o trabalho multiprofissional, né? A gente aplicar essa corrente contínua com um protocolo muito bem definido, até onde vai ser aplicada essa corrente contínua, porque depois desses 20 minutos, o paciente ele precisa começar a fazer a fisioterapia, a atividade física, enfim. E aí essa memória muscular ela vai ser adquirida, absorvida mais rápido do que se ele começasse sem essa preparação neural. Então esse estudo colocou isso que eu falei, baixos efeitos colaterais, como eu falei, estou sentindo formigamento, de extremamente fácil manejo, uma condição simulada bem estabelecida, vários estudos, vocês vão ver aqui os resultados de grupo controle com o grupo que recebeu a estimulação, e um preço relativamente baixo, não medicamentoso, sem efeitos colaterais. Bom, já existe a realização dessa técnica em crianças, mas é algo que ainda precisa ser estudado. Então é isso que vocês estão vendo, 20 minutos, e depois desses 20 minutos, o ideal é que o paciente comece a fazer a neuroreabilitação, né? A reabilitação motora. Outro estudo, e aí esse estudo ele fala sobre a estimulação transcraniana multitarget, né? Ou seja, em vários pontos do cérebro, e apresenta resultados de melhorias na marcha, no congelamento da marcha em pacientes com Parkinson. Esse congelamento da marcha é a incapacidade momentânea do paciente de andar, né? Como se tivesse com os pés presos ao chão, pesado e também com desequilíbrio. Tem dificuldade em impulsionar o corpo para frente. Tá? Esse foi um estudo realizado pela Universidade lá de Tel Aviv, em Israel, em conjunto com a Harvard, em conjunto com o Centro Médico de Chicago. Então, um estudo bem amplo, onde pegou 20 pacientes com Parkinson e congelamento da marcha, e esses pacientes receberam 20 minutos de estimulação transcraniana durante 3 visitas separadas, né, 3 vezes na semana. E a estimulação foi realizada não apenas no córtex motor, mas foi realizada no córtex pré-frontal, dorsolateral e no córtex motor, para que o objetivo de melhorar a marcha fosse ampliado para uma melhoria da cognição também. Então, foi feito o teste da marcha, né, que todo fisioterapeuta conhece bem como funciona, e foi feito também um teste neuropsicológico para avaliar as questões cognitivas. As conclusões desse estudo em específico
foi que houve a redução do congelamento da marcha e houve também melhorias da função executiva, né, e na mobilidade. Então, além da questão motora, a questão cognitiva. Esse já foi um outro estudo, bem atual esse estudo, em relação à estimulação transcraniana, a mesma forma do estudo anterior, no córtex pré-frontal, dorsolateral e no córtex motor, tá? Onde a corrente vai viajar do meio do cérebro, do córtex motor, até a parte do lóbulo pré-frontal. E nesse estudo em específico, além de terem realizado essa estimulação transcraniana, foi realizado também estudos de neuroimagem. A conclusão foi que uma única sessão de estimulação transcraniana por corrente contínua anodal, isso é muito importante, porque, como eu falei, a anodal vai despolarizar o soma e vai hiperpolarizar os dendritos, né? Então vai causar uma excitabilidade. Então, nesse caso, foi feito apenas um eletrodo positivo, né, na parte dorsolateral e comprovou que multissessões pode estabilizar e aumentar esse efeito, né? E mais importante, os efeitos, os resultados foram visíveis e observáveis a longo prazo. E a melhoria tanto em relação à fadiga objetiva, né, mensurável, como a fadiga subjetiva, ou seja, relatada pelo paciente. E mais importante do que isso é que mostrou eficaz na aplicação domiciliar. O paciente não precisa nem ir a um ambulatório ou uma clínica médica, tá? É um estudo absolutamente sem conflitos de interesse, sem financiamento externo. O Palmeiras começou a utilizar a nossa forma de avaliação do atleta a estimulação transcraniana nos atletas também, tá? Vou passar rápido para chegar nesse ponto. Bom, esse equipamento esse aparelho é exatamente o aparelho que eu estou usando agora, tá? Que está passando essa corrente. Agora, uma coisa interessante, esse aparelho, ele mostrou muitos estudos, porque é até fácil, é simples fazer estudos com grupos controle, não existe subjetividade. Ou você alcança uma melhoria ou você não alcança. Eles apresentaram dados de mais de 1.000 indivíduos e mostraram que este aparelho era seguro, é seguro para ser utilizado. Também mostrou que os dispositivos de estimulação transcraniana por corrente contínua são cada vez mais utilizados em treinos esportivos, né, por atletas. Em relação a esse aparelho específico que eu estou usando agora, ele acelerou o desenvolvimento de força em 20% em relação ao grupo controle. O desempenho multitarefa em 28%. Outro estudo, em 2017, mostrou que a estimulação transcraniana aumentou o salto em 11% e o pico de potência em 5%. São dados muito impactantes. Melhorou a resistência de corrida em 15% sobre o grupo controle. Foi utilizado pelo San Francisco Giants, por exemplo. Depois eu vou deixar esses vídeos disponíveis. Outro estudo com o grupo controle mostrou melhora de 45% na velocidade de atletas olímpicos. Esse é um atleta americano paralímpico
onde melhorou o seu tempo em 3 segundos, né? Diminuiu 3 segundos do seu tempo. Agora aconteceu algo muito interessante em relação a este aparelho em específico. Quando eu fui fazer a compra do segundo, né? Porque estourou isso nos Estados Unidos, foi uma febre, todo mundo queria utilizar, né, para melhorar a performance. O que não é aplicável, por exemplo, eu não deveria estar usando, não é para mim, é para um atleta de alto nível ou para alguém que está passando por um processo de neuroreabilitação, tá? Só estou utilizando para mostrar que não tem efeito colateral nenhum. Mas esse aparelho, na verdade, a empresa, a tecnologia, ela foi vendida para Flow Neuroscience, que é uma empresa da Inglaterra e uma empresa médica. E eles transformaram esse aparelho neste outro aparelho. E vocês percebem que eles mudaram o local da estimulação. Ao invés de estimular o córtex motor, eles passaram a estimular o lóbulo pré-frontal. Para que isso? Porque estudos, e aí está o equipamento, estudos mostraram os efeitos da estimulação transcraniana no lóbulo pré-frontal melhorava significativamente os sintomas de depressão. Então, um outro estudo apresentou 33.200 sessões com 1.000 usuários e nenhum efeito adverso foi apresentado. Outro estudo, 2019, apresentou que é uma tecnologia eficiente nos casos em que o antidepressivo não funciona. 23 ensaios clínicos com 1.092 pacientes mostraram que é uma tecnologia superior aos efeitos de placebo, por exemplo. Outro estudo agora, mais próximo, em 2020, mostrou que definitivamente a estimulação transcraniana por corrente contínua é evidência nível A para o tratamento da depressão. Esse é o site da Flow Neuroscience, que fica na Inglaterra, e logo no começo eles já colocam aí de forma clara para ter sua depressão sem efeitos colaterais e sem drogas. E eles vão além, eles colocam que devolve o seu dinheiro em 30 dias se você não tiver nenhuma melhora. E são mais agressivos ainda no marketing, colocando que em 3 semanas você se sente melhor dos sintomas da depressão, deixando bem claro que eu estou apenas passando as informações, não sou eu que estou prometendo isso. Como mais uma vez, sem efeitos colaterais, sem medicações, de forma rápida, entrega até de forma rápida, é um tratamento que funciona. Mais uma vez faz questão de enfatizar a questão da devolução do seu dinheiro em 30 dias, porque se ele está dizendo que você fica melhor em 3 semanas, em 30 dias, então é para você estar muito bem da depressão ou eles devolvem o seu dinheiro. E aí começam a mostrar resultados realmente impactantes, 2 vezes mais eficazes do que antidepressivos, 57% melhoraram da depressão depois de 3 semanas, 0% de efeitos colaterais sérios. Bom, agora acabou os 20 minutos da estimulação e o cronômetro parou de fisgar e o cronômetro ele começa a contar aqui 1 hora, porque nesse momento, então, o paciente ele pode tirar o equipamento, não precisa ficar com o equipamento na cabeça, e ele começa então a fisioterapia, né? O processo de reabilitação motora. E aí, relacionado à questão da depressão, a gente vê esses dados impactantes. Agora, tem algumas condições aí que são levantadas que precisam ser analisadas com calma.
principalmente pacientes bipolares. Isso pode levar a uma hipomania ou até uma mania, a questão da estimulação, mesmo que seja uma mania reversível. E aí você vê que, como eles garantem que você vai melhorar da depressão, você pode ou comprar o equipamento ou alugar o equipamento. O equipamento lá custa 459 euros para você comprar, e se você quiser alugar, você paga 89 euros por mês. Então, assim, é um nível de confiança que isso funciona bem alto. E aí, o que é mais interessante é que esse equipamento ele não foi ainda validado pela FDA, que é a Vigilância Sanitária dos Estados Unidos. Então ele não pode entrar nos Estados Unidos. E aí tem muitas questões aí em volta, né? Um equipamento que está prometendo melhorar a depressão em 3 semanas, sem efeitos colaterais e sem uso de medicamento. Bom, nem todo mundo fica feliz com essa notícia, mas ele pode ser utilizado e vendido e comercializado em toda a União Europeia. Já foi aceito como um aparelho médico na Noruega e em Hong Kong. Agora, o mais interessante é quando eu vou investigar lá o site e desço lá embaixo nas perguntas. Olhem só o que aparecem aí. O Brasil também pode fazer o uso desse aparelho, comercializar esse aparelho. Só não pode como comercializa. Esse é o site brasileiro do Flow Neuroscience. Se você colocar no Google depressão, ou vai aparecer esse site. Porque você vê que também eles, né, são um tanto agressivos no site brasileiro em relação aos resultados, né? Então, você está procurando por um tratamento moderno que atue diretamente no combate aos sintomas da depressão, e aí em letras miúdas aí conheça o Flow, solução completa para depressão, para uso domiciliar, clinicamente aprovado, que combina a estimulação cerebral e terapia comportamental baseada em um aplicativo, sem a necessidade de medicação. Você fica livre dos efeitos colaterais e já nota melhorias em apenas 3 semanas de uso. Impactante. Qualquer um pode entrar no site brasileiro e fazer a compra aí do aparelho por R$ 5.560,10. Bom, eu não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, eu só estou mostrando uma realidade que tenho certeza que muita gente não sabia que isso existia, tá? O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo fez um estudo de aparelho, só que infelizmente esse estudo não se deu a publicidade necessária para um aparelho que promete resolver uma questão seríssima de saúde mental, que é a depressão. Mas vai muito além do que isso. Esse é o Instituto de Estimulação Cerebral Não Invasiva da Universidade da Harvard, onde o presidente, né, o coordenador, é o Dr. Álvaro Pascoal Leone, que é PhD, é neurologista, especialista em estimulação cerebral não invasiva. Eu tive o prazer de fazer um curso dele, né? Um curso sobre a aptidão cognitiva. Tive o prazer de ter esses ensinamentos. Esse estudo de estimulação não invasiva foi fundado em 2007, pela Harvard. Veja bem, a gente está falando de 2007, há muitos anos atrás. Fica claro que é uma tecnologia já muito bem estudada e muito pouco publicada, por motivos claros. Então, o Instituto Patterson Ellen, de estimulação não invasiva, é focado em distúrbios neuropsiquiátricos, como depressão, esquizofrenia, epilepsia crônica.
como também estudos têm sido realizados com a condução motora central, né, na estabilidade cortical e mapeamento cortical não invasivo. Bom, tem sido muito promissor, principalmente em pacientes com Parkinson. E aí, onde eu vou mostrar agora a vocês uma série de estudos que já foram publicados para pacientes com Parkinson, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua realizada na região dorsolateral do córtex pré-frontal e na região do córtex motor melhora a marcha, a fadiga, a cognição. Eu vou mostrar uma série de estudos aqui bem rápidos, só para que vocês tenham uma noção. Então, esse, por exemplo, é relacionado à fadiga, à melhora da fadiga no Parkinson. Esse estudo combinado, essa estimulação, esta técnica com exercício aeróbico, mostrou melhora também na marcha e na cognição de pacientes com Parkinson. Outro estudo mostrou também melhoras na cognição de pacientes com Parkinson, depois da estimulação e com o uso do eletroencefalograma para medir exatamente as frequências cerebrais durante a estimulação. Outro estudo aqui, todos esses estudos foram publicados recentemente. Outro estudo que comprovou a melhora do empareamento cognitivo em pacientes com Parkinson e dá direções futuras, para próximos estudos. Esse outro estudo também é uma base de evidência e um guia para utilizar a estimulação transcraniana por corrente contínua. Tá? Outro estudo aqui, você vê publicado por jornais renomados no campo científico, foi uma revisão sistemática da estimulação transcraniana por corrente contínua, utilizando parâmetros como eletroencefalograma e ressonância magnética para melhoras de doenças do sistema nervoso central. E esse aqui é um estudo publicado pelo Dr. Álvaro Pascoal Leone, que é da Universidade de Harvard e é diretor do Centro de Estimulação Não Invasiva da Universidade da Harvard, mostrou a melhora na fluência verbal em pacientes com Parkinson que receberam a estimulação transcraniana por corrente contínua. Bom, esses foram alguns estudos que eu selecionei. Existem muitos, mas muitos outros estudos de altíssima qualidade, sem conflito de interesse, sem financiamento externo, porque não adianta fazer um estudo onde o dono, a empresa dona deste aparelho, financia o estudo. Bom, isso é conflito de interesse. Então, essa técnica está sendo utilizada amplamente. Então, eu mostrei aqui alguns exemplos, mas o arcabouço científico em relação a esta tecnologia é extremamente ampla e muito convincente pela qualidade e pelos profissionais que estão realizando esses estudos, como esse Dr. Pascoal Leone, que é um neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Harvard. E, bom, para dar uma breve atualização, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Fisioterapia já regulamentou e autorizou os fisioterapeutas a utilizarem a estimulação transcraniana por corrente contínua. O Conselho Federal de Enfermagem também autorizou as enfermeiras, através da prescrição médica, manejarem e utilizarem o equipamento. O Conselho Federal de Psicologia ainda não se pronunciou em relação a uma técnica, uma tecnologia extremamente promissora
para resolver muitas condições, principalmente na área da neuropsicologia, que lida diretamente com doenças neurodegenerativas, neurológicas e neuropsiquiátricas. Então, é uma tecnologia que apresenta dados óbvios de melhorias em vários aspectos relacionados ou a doenças, ou a neuroreabilitação e até a atletas de alta performance. Então era isso que eu queria deixar por hoje. Eu espero muito que o Conselho Federal de Psicologia ele regulamente, ele comece a tratar dessas neurotecnologias de forma mais prioritária, porque são tecnologias que promovem o bem-estar e a melhoria de diversas condições, como a questão da depressão. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.